Olá, irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Hoje eu quero fazer um comentário de reflexão sobre a carta que Paulo escreveu a Timóteo. Eu estou ouvindo ela e Deus despertou um amor muito grande em mim por essa carta também. Embora vocês já sabem que eu gosto, a epístola que eu mais gosto é a de Efésios, por causa de toda aquela revelação resumida em apenas 6 capítulos. E eu fico admirado, porque somente um homem muito iluminado por Deus, muito iluminado por toda a lei, profetas e salmos, poderia escrever todas aquelas coisas que ele escreveu em Efésios. Ele resumiu a Bíblia toda, coisas que aconteceram antes da fundação do mundo, coisas que aconteceram no nosso tempo e coisas que vão até acontecer na eternidade. Resumiu dentro daquela carta. E não é só isso, tem instruções práticas para a vida dentro daquela carta, misturada com revelações. E dentro daquela carta também tem coisas a respeito de como a igreja deve ser organizada e suceder diante do Senhor. Aspectos que completam coisas que Paulo escreveu para Timóteo. Então eu me admiro demais por essa carta. Mas, de fato, Timóteo 1, ela é uma das cartas mais importantes para que a igreja seja resgatada como era antigamente, para que o testemunho do Senhor Jesus volte como era no tempo dos apóstolos. Uma igreja de verdade, realmente apostólica. Não somente uma igreja presbiteriana, que obedece sim, em partes, muitas das coisas que estão escritas. A igreja presbiteriana, ela é um modelo nesse sentido, mas o que vai levar a igreja presbiteriana para o buraco, uns vão até perder a salvação, outros não vão perder a salvação, mas vão ficar fora do reino do Senhor Jesus, os livros que eles estudam lá dentro, as referências aos tais homens que eles acham iluminados por Deus, que é o calvinismo. Infelizmente, a igreja presbiteriana, muitos deles são inclinados a João Calvino, a Charles Spurgeon, a esses ensinos que prejudicam totalmente o ensino deles. Vou falar uma coisa aqui para vocês. Na minha opinião, nos dias de hoje, o Augusto Nicodemos poderia ser um dos maiores ministros da palavra de Deus, se ele conhecesse as duas casas de Israel, ensinasse o ministério das festas e não ensinasse a predestinação calvinista, não fizesse referências a essa maldição e a esses homens malditos, porque João Calvino é um assassino. Chega a dar dor no coração, irmãos, porque vocês sabem que eu não gosto do Augusto Nicodemos, mas eu não nego o fato de que ele é um homem inteligente, uma clareza mental incrível. Infelizmente, eles foram contaminados pela maldição calvinista e não percebem isso. E aí chega a ser uma hipocrisia. Então, eu duvido muito que tais homens possam participar do reino de Cristo. E eles, se ouvirem isso, vão achar que eu sou um soberbo, que eu sou um doente. Embora eles apresentem um evangelho doentio nesse aspecto, e embora eles apresentem um Deus maluco, maníaco, esquizofrênico, um Deus retardado, um Deus que é mais injusto do que o Alá, apresentem uma salvação distorcida, aspectos todos distorcidos da lei de Deus, embora eles não reconheçam isso, eles nem sabem que vão sobrar nações. Eles acham que Jesus, a maioria deles, eu sei que Hernandes Dias Lopes pensa de uma maneira diferente de Augusto Nicodemos. O Augusto Nicodemos, eu acho que ele crê do reino milenar. O Hernandes Dias Lopes é mais doido ainda. O Augusto Nicodemos está acima do Hernandes Dias Lopes em questões bíblicas, mas ambos fazem referência ao calvinismo e torcem a justiça e a salvação do Senhor. E pode ser que tais homens fiquem fora do reino de Deus, mas herdem a salvação em Jesus. E se eu falasse isso para eles, eles iriam achar um absurdo. Como vou ficar fora do reino de Deus e vou ter a salvação em Jesus? Que maluquice é essa?
Eles acham que Jesus vai vir, vai destruir todos os que não aceitaram o Senhor, vai salvar somente os eleitos queridinhos, que no caso são os calvinistas, que jamais vão perder a salvação. Esses queridinhos calvinistas são as pessoas que Deus usa, mas que Deus usa de coração sincero. Não é no caso eu ou você, que pode ser apenas um iluminado, participante da boa palavra, das questões do Senhor, recebeu da boa palavra, foi iluminado, participante do Espírito, mas na verdade Deus nunca teve a intenção de nos salvar. Porque, aliás, esse é o assunto de Hebreus 6, né? Já que salvação não se perde e muitos homens que participam de todos aqueles benefícios caem e não podem ser renovados para o arrependimento, isto é, não é apostasia, aspas, não é, pela perspectiva deles, perda de salvação, então Deus faz tudo isso com uma pessoa, usa ela para pregar o evangelho para outros, para salvar outros eleitos, e depois que Deus te usou, Ele te joga fora. Eles iriam negar isso, mas é isso que está escondido no discurso deles. E por causa disso, vai custar para muitos deles a perda do reino. E vai depender das obras que eles fazem para ver se eles vão ser absolvidos no grande trono branco. Que vergonha, né? E eles pregam que os homens, eles não são salvos por obras nenhuma, nem da fé. Prega que reino milenar é agora, pelo menos boa parte deles. Augusto Nicodemos parece que acredita no reino milenar, literal. Prega que salvação não se perde, muitos deles podem perder a salvação por causa das obras. Ou seja, é vergonha tripla. Essas três imundícies que eles pregam vai recair sobre eles. E só vocês que assistem os estudos do meu canal e de canais que falam semelhante a isso, compreende o que eu estou falando, sabe o que é reino milenar, nações que restam, quem terá corpos glorificados e quem não terá corpos glorificados. Entendem sobre as duas casas, as festas, vocês podem pôr na balança o que eu estou falando e entender. Então dói no meu coração de ver um homem com tamanho entendimento sobre questões eclesiásticas se expressa de maneira incrível e se deixou ser contaminado pelo calvinismo e por isso não conheceu e nem vai conhecer as duas casas de Israel, as festas, o que é verdadeiramente lei, graça, fé, justificação, salvação, aspectos do reino milenar. Infelizmente, eu falo isso porque eu assisti os vídeos dele, os comentários que ele fez sobre Timóteo, essas questões eclesiásticas, e eu coloquei tudo à prova, e eles passam. Então, é realmente muito difícil julgar tudo isso. Eu só dei a minha opinião para vocês entenderem que eu sei separar as coisas. E dói no meu coração ver um homem daquele, ou homens tipo Hernandes Dias Lopes também, torcerem tanto a palavra de Deus só para justificarem o que pregam. Não sei quais são os interesses, se é realmente falta de conhecimento nessa área, ou se é se eles pregarem questões diferentes, a doutrina e a religião, podem perder dízimo, que para eles é dinheiro, pode perder salário, benefícios, porque eles são sustentados pela obra. E se não fosse a obra sustentar eles, eles jamais poderiam estar no YouTube pregando o calvinismo, porque eles focam muito no calvinismo, tá? Então, irmãos, vamos lá. Eu fiz um comentário que talvez vocês estejam até assustados, né, de achar que eu penso assim, mas na verdade eu penso assim. Então eu tenho aqui cerca de 10 minutos para fazer um resuminho para vocês de Timóteo. Aqui está a minha cola. Acho que não dá para ver, né? Aqui está a minha colinha. De vez em quando eu vou olhar para ela, porque é como se fosse uma lousa atrás de mim. Eu ainda não tenho essa carta memorizada como eu tenho Efésios. Efésios eu tenho uma grande porção memorizada, e não só isso, conectada com a lei e os profetas, como vocês podem ver nos meus vídeos, que eu sempre falo dessa carta sem abrir a Bíblia, sem ler textos, e consigo correlacionar ela com vários pontos. Eu quero ser assim com Timóteo também, porque a carta de Timóteo, junto com todas as cartas, elas vão ser usadas pela igreja com sabedoria do Senhor, com entendimento, e para resgatar
como a igreja deve agir diante do Senhor. Então, essa carta aqui, Paulo escreveu ela para Timóteo. Sim, e tem a segunda carta ainda que vai precisar de um comentário à parte. Paulo escreveu essa carta para Timóteo e no capítulo 3 ele explica o porquê que ele está escrevendo. No capítulo 3 ele fala assim: após ele ter dado instruções a respeito de homens e mulheres, mesmo aqueles que não têm cargo, e principalmente a respeito de homens que terão cargos de supervisores e de diáconos na igreja de Deus, ele fala: Timóteo, eu escrevo para você essas coisas porque eu quero estar aí com você, eu quero te ver. Só que Paulo não podia. Ele fala: então eu escrevo pretendendo ir ter contigo, mas se eu demorar, você vai saber então como deve proceder na casa do Senhor. E se eu não me engano, ou no capítulo 4 ou no 5, eu acho que é no 4, ele fala assim: Timóteo, ninguém despreze a sua mocidade, antes seja o exemplo de todos. Por que Paulo fala isso? Irmãos, Timóteo, odeio essas cachorradas. Timóteo, ele era um jovem que teria que estabelecer presbíteros. Você já viu isso? Seria uma contradição as coisas que Paulo está escrevendo se Paulo não se deixasse, melhor dizendo, se Paulo não mostrasse para a gente que ele está usando leis de exceção. Assim como o chamamento dele, o próprio apóstolo Paulo foi chamado fora do tempo como um dos últimos apóstolos e com leis de exceção. Nenhum outro apóstolo foi chamado como Paulo foi chamado, e nenhum outro recebeu o que Paulo recebeu, e nenhum outro foi até o terceiro céu, até onde nós sabemos. Então, Paulo já é o próprio exemplo da lei da exceção. Se não fosse Paulo supervisionando Timóteo, ele jamais poderia colocar Timóteo para estabelecer presbíteros e bispos e falar para os anciãos como eles devem agir. Jamais. Só que como Paulo não poderia estar nesses lugares, ele dá essa ordem para Timóteo. Só um momento. Vai ter que ter a parte 2. O apóstolo Paulo dá essa ordem para Timóteo e deixa que todos leiam a carta. A carta está sendo direcionada a Timóteo, mas é para ser lida na igreja. Por isso aquela apresentação informal e aquela maneira que o apóstolo Paulo fala, porque ele sabia que Timóteo estaria recebendo a carta para Timóteo ler na igreja com todos, e aí todos aceitarem Timóteo, um jovem, para estabelecer as coisas na casa do Senhor. Se não fosse Paulo supervisionando isso, e nós estamos falando do maior episcopos da igreja, jamais Timóteo poderia fazer isso. Por isso que ele fala: ninguém despreze a sua mocidade, Timóteo. Já ficou um recado para a igreja. Ninguém despreze Timóteo por ser novo. Ele está sob o meu comando. Naturalmente isso não pode acontecer. Uma pessoa nova não pode dizer para os presbíteros como eles devem agir. Não pode repreender presbítero. Mas Timóteo estava com essa autoridade por causa da supervisão do apóstolo Paulo. Timóteo foi provado por todas as igrejas, tinha um bom testemunho, e Paulo viu isso. Paulo até circuncidou Timóteo para calar a boca dos judaizantes, e até mesmo para não dar um mau testemunho diante de judeus fiéis, porque a circuncisão era pertencente aos judeus, porque era tempo de transição de alianças. Não tinha Novo Testamento formado. Lembra disso. Na mesma carta, se eu não me engano, no capítulo 3, Paulo fala que toda a escritura ela é inspirada para nos corrigir, etc, etc. E as sagradas letras, eu estou já agora misturando com outro capítulo, as sagradas letras podem nos fazer apto para a salvação. Timóteo tinha que cuidar da doutrina e do que ele estava recebendo ali, sem restrição alguma. Estou somando agora o capítulo 6, para que ele se salvasse e salvasse quantos ouvisse a ele. Então não tinha Novo Testamento formado, estava em formação o Novo Testamento. Isso é muito importante compreender, porque toda a escritura então que é divinamente inspirada e apta para nos ensinar e nos dar a salvação,
Paulo se referia à lei, os salmos e os profetas. Claro que as cartas de Paulo era uma somatória de tudo isso. Ele estava fazendo a equação de tudo. E ele já com certeza sabia que as cartas dele com as dos demais apóstolos iriam se tornar uma espécie de continuação da palavra de Deus, que pra gente é hoje o Novo Testamento. Então toda a Escritura, agora com o Novo Testamento, é inspirada. Por isso que precisa ser compreendida. Entendeu? Na parte 2 do vídeo eu vou explicar melhor sobre essa questão de lei e lei da exceção. Vocês vão entender perfeitamente esses exemplos, porque se vocês não entenderem, parece que Paulo vai se contrariar nos próprios ensinos. E Paulo não pode se contrariar nos próprios ensinos. Certo? O que mais tem de importante nessa carta? Essa carta ela tem que ser lida nas igrejas. E ela tem que ser obedecida. E Paulo já previu pelo Espírito Santo que tudo que ele ensinou para Timóteo, ensinar para a igreja, iria ser desprezado por causa da apostasia. E na segunda carta, é uma temporada na vida de Timóteo e na vida da igreja um pouquinho diferente, fica pior ainda na segunda carta. O negócio fica mais grave. Na primeira a gente não vê Paulo exortando Timóteo, reanimando o espírito dele. A gente não vê isso, mas na segunda carta você vai perceber que Paulo já estava prestes a morrer. Todos tinham abandonado Paulo. Parece que Jesus estava esquecendo dos preceitos da igreja. E aí, o próprio Timóteo estava desanimado na fé. E aí, quem queria então fazer o trabalho, a continuação do trabalho do apóstolo Paulo? E você vê Paulo se esforçando para reanimar o espírito de Timóteo na segunda carta. E ele fala que nos últimos dias haveria de acontecer isso mesmo. Iria ter falsos mestres, espíritos enganadores, e ele chega até o ponto de usar uma expressão que nós vemos acontecer hoje naturalmente. Coceira nos ouvidos. Quando você começa a ministrar essa carta, sem restrição, sem medo de ser julgado, livremente. Claro, se você tiver com a autoridade do Espírito, com conhecimento do Senhor, você começa a ministrar ela. E os homens começam agora a ser repreendidos, principalmente líderes. Primeira coisa que eles vão fazer é coçar os ouvidos. Não, eles vão arrumar um jeito de torcer praticamente quase tudo o que está nessa carta. Por isso que a revelação do Senhor em relações a essas coisas que restaram o nosso entendimento, elas também são bloqueadas para tais homens e para tais congregações, por causa dos comichões no ouvido. E há níveis de pessoas que são desobedientes à Escritura. Há níveis. Tem pessoas que sentem um pouquinho de coceira, tem pessoa que já sente um monte de coceira. Para de falar isso daí, eu não quero saber disso. Entendeu? Então, irmãos, essa foi a primeira parte do vídeo. Eu vou acabar esse vídeo aqui na parte número 2 mesmo, tá? E aí eu vou concluir esse raciocínio para vocês ouvirem a carta e prestarem muita atenção nessa carta. Essa carta é importante, tá bom? Então tá, Deus abençoe. Fiquem todos na paz.